Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 30. E nós vamos ler a partir do verso 1. Eu vou usar a linguagem NVI, a nova versão internacional. Eu quero encorajar vocês a lerem a Bíblia. Gente, a Bíblia não é... não leia a Bíblia como um ritual, não cheque no devocional, não. Leia a Bíblia para ouvir Deus. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a parte do diálogo que você escuta. Num diálogo você fala e num diálogo você escuta. Né? Falar é através da oração. Não aquela oração rebuscada, religiosa, amantíssimo Deus, eterno Pai, em cuja presença, Senhor. Não fale com Deus com intimidade, com reverência. Mas você pode falar com Ele com intimidade. Pai, estou quebrado hoje. Pai, estou com o coração peludo. Hoje eu estou querendo dar uma voadora no fulano, Senhor. Põe as duas mãos em mim, Jesus. Porque eu sei que nem é esse o propósito do Senhor para mim. Às vezes a gente põe aquela roupinha de espiritual e fala, amantíssimo Deus, o coração está peludo e Deus está vendo tudo. Né? Gente, a única vez que eu vejo Jesus... A expressão da doçura, da gentileza, da simplicidade, sendo duro, é com hipócrita. O Senhor odeia hipocrisia. Parece, mas não é. Sabe como? Então não adianta você ficar com esse papinho mole para Deus, não, porque não vai colar. Ele conhece o seu coração. Antes que você fale, ele já viu o que está dentro. Então seja honesto com Deus. Faça orações honestas. A gente vê Jesus em vários episódios dos evangelhos, confrontando pessoas e se assentando com gente honesta. Honesta no que diz respeito a eu sou assim. Eu sou assim. Ninguém querendo esconder de Jesus. E todo mundo que parecia, não era. Né? Isso agrada a Deus, a honestidade. Senhor, eu estou quebrado. Senhor, o Senhor sabe que eu tento fazer o bem, mas eu faço o mal. Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Muda mesmo o meu coração, a minha natureza, me renova na sua presença. Então, leia a Bíblia para ouvir Deus. Tem gente que é caçador de profeta. Se eu fosse uma mulher que entrega profecia, e eu creio, né, na profecia, tá, gente? Deixa eu deixar isso bem claro. Mas se eu fosse uma mulher que tivesse o dom de entregar a profecia, assim, sabe, com carteira de identidade, número da carteira de identidade, sabe, já conheceu algum assim? Tem uns profetas de verdade na terra, gente. Tem muito picareta, mas tem muito profeta de verdade. Né, que fala mesmo que Deus mandou te avisar, e eu já conheci esses profetas. Se eu tivesse esse dom sobre a minha vida, esse culto tinha gente pelo ladrão. Tinha gente saindo pela janela, tinha gente sentada aqui no chão, todo mundo querendo ficar bem perto de mim para saber, fala comigo, Deus. Mas deixa eu te falar, abra a Bíblia que Deus quer falar com você. Tá. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, que Deus vai falar com você de um jeito assim bem particular, tá bom? Vamos lá. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber.
Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. O meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Senhor, essa é a sua palavra, e nós pedimos que o Senhor nos ensine, nos exorte, nos console e trate conosco na nossa individualidade através dela. A tua palavra é mais cortante que espada de 2 gumes, que ela não apenas entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que ela entre em nós e produza em nós frutos de arrependimento. Traga glória ao teu nome e cura os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de pregar esse texto, e esse texto tem sido recorrente, a pregação sobre ele, porque ele fala poderosamente comigo para os nossos dias de hoje. Davi estava fugindo, nessa altura, de Saul, da inveja e da ira de Saul contra ele, e ele se escondeu no território dos filisteus, e ele iria lutar uma batalha junto com os filisteus. O rei filisteu deu a ele um território ali para ele ocupar com as suas famílias, e ele era seguido pelos seus homens, os valentes de Davi, que eram cerca de 600 homens. Era um pequeno exército. E Deus dava grande vitória a estes homens, porque Deus tinha um propósito na vida de Davi. E eles andavam juntos ali, e essa cidade de Ziclag foi, então, concedida a eles, que eles morassem por ali. E Davi estava voltando de uma dispensa do rei filisteu. Os reis filisteus se reuniram para pelejar contra Saul, inclusive aquela peleja onde Saul e Jonatã foram mortos, né? E eles sairiam à guerra. E quando os outros reis filisteus viram Davi vindo, falou: o que esse homem está fazendo no nosso meio? Ele é israelita, ele vai se voltar contra nós. E então Davi e seus homens foram dispensados da batalha, e enquanto o exército filisteu seguiu para o Monte Gilboa para pelejar contra o exército de Israel, Davi voltou para casa, a cidade que ele ocupava, que era a cidade de Ziclag. E quando chegou lá, a cidade estava toda incendiada e saqueada. Você imagina, você volta para sua casa, e a sua casa está incendiada e saqueada. E não tinha nenhuma pista do que tinha acontecido. Não tinha uma pista do que tinha acontecido. Alguém passou, alguém invadiu, não tinha corpos, então deduziu. Levou com eles, levou prisioneiros, levou como despojos de guerra os filhos, as filhas, as esposas, os velhos, porque não estava ninguém morto ali. Mas para onde que eles iriam? De onde eles iam começar? O que eles fariam? E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Davi e seus homens choraram em alta voz. Você já viu um homem chorando em alta voz? E não é qualquer homem, não, gente. Esses caras eram casca grossa. Davi e os valentes dele, vou te contar um caso, né? E eles elevam a voz em choro. As únicas vezes que eu já vi homem chorando em alta voz foi ou rendendo a vida para Jesus, em arrependimento, ou no velório, quando se perde alguém muito querido. A única vez que eu vi um homem emitindo som, é porque o negócio é uma dor extrema. E Davi e seus homens demonstram uma dor extrema, porque seus filhos, suas filhas, suas esposas foram levados. E os valentes de Davi, os caras que estavam dispostos a dar a vida por ele, pensavam em apedrejá-lo. Então você vê o nível de angústia que eles estavam experimentando. Aí vai a primeira pergunta da noite. Será que nós temos ciência do sequestro que está acontecendo dos nossos filhos debaixo do nosso nariz?
Será que nós temos ciência da presença do inimigo incendiando as nossas casas? Esses homens eram valentes, eles venciam batalhas, mas eles não estavam guardando a casa deles. Eles estavam guardando a casa de outros, lutando outras batalhas. E enquanto eles lutavam outras batalhas, o inimigo veio saquear a casa deles. E não se engane, é isso que ele está fazendo comigo e com você todos os dias. Enquanto eu estou aqui, eu estou cobrindo a minha casa de oração. Porque é lá que ele vai querer plantar. Ah, Helena foi lutar as guerras do Senhor? Então deixa eu vir aqui plantar na casa dela uma desonra, uma desordem, uma bagunça, um pensamento, uma ideologia, um jeito novo de viver. Não se engane, gente. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas ela é uma batalha feroz e nós estamos envolvidos nela, quer você queira, quer não, quer você goste, quer não. Todos nós estamos metidos numa batalha porque nós estamos inseridos num mundo em queda. O mundo está quebrado, gente. O mundo está arruinado. O mundo está prestes a um colapso. As pessoas são más. As pessoas matam por causa de um tênis e de um celular. Isso era uma coisa lá do Brasil? Não, isso está acontecendo aqui com vocês. Não há lugar protegido no planeta Terra. O planeta está quebrado. Um amigo meu mora na Nova Zelândia, eu fui conhecer a Nova Zelândia, e na hora que eu desci no aeroporto, eu falei, meu Deus, o Clay mudou para o céu. Que lugar lindo, lindo e miserável. O aborto é permitido até o 9º mês de gestação. Então não se engane com as paisagens bonitas. As nações estão em colapso, em declínio, e elas erguem seus punhos contra o Deus eterno. E quando acontece um desastre na Turquia, onde estava Deus? Ele estava no mesmo lugar que ele estava sentado quando você o desprezava no seu coração. Enquanto o mundo cospe na palavra de Deus, ele continua sendo Deus. E uma hora ou outra a gente vai ter que acertar contas com ele. Não se mede forças com um Deus que não tem nada a perder. Nós temos tudo a perder, mas agimos de uma maneira arrogante. Como humanidade, nós estamos perdidos. E nós precisamos de entender isso definitivamente, nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração. O que o Apocalipse diz é que Deus vai liberar a morte sobre o planeta. E só aqueles que têm a marca na testa, a marca de Deus, a marca, o selo que pertencem a Deus, que pode ser visto por demônios, esses serão poupados. Será que a gente está na lista? Está na igreja não te garante não, hein? Hashtag fica a dica. E aí, eles pranteiam. Nós precisamos de voltar a prantear pelos nossos filhos. Nós precisamos de diante de Deus. Imediatamente após eles prantearem, Davi se volta para Deus, para buscar de Deus uma resposta. Eles choram e ele se volta para Deus e Deus, Senhor, é para eu perseguir? É para eu ir atrás? E Deus fala, persegue, porque eu vou te dar vitória. Agora você pensa, Deus manda você perseguir, onde, você não sabe nem para onde que você sai para perseguir. Eles não deixaram pistas, não. Talvez você não sabe nem onde começar, sua casa está em desordem, seu filho pré-adolescente já está te olhando errado, sua filha de 8 anos está achando que é normal os meninos vestir roupa de menino. E aí, o seu coleguinha está vestido cor-de-rosa? Tá. E o que tem isso demais? Não tem nada. It's okay, mami. Ele quer. É isso que está acontecendo. Os nossos filhos estão sendo sequestrados por uma ideologia, por um ensino falso, que cada um pode fazer o que quiser da vida. Você merece ser feliz. Uma ova, gente. A vida é feita de princípios. Sim, de direitos e também de deveres, de obrigações. Mas ninguém quer ter obrigação, todo mundo quer ter direito. Todo mundo quer fazer o que quiser da própria vida. Ok, você quer fazer o que você quer da própria vida, desde que a sua liberdade não atinja a minha. Mas não é isso que está acontecendo aí. Um cara aqui nos Estados Unidos foi abordado pelo segurança de um shopping, porque a blusa dele estava escrito Jesus salva. Aqui nos Estados Unidos, a nação mais cristã do planeta, tira sua camisa porque a sua camisa é ofensiva. Enquanto isso, todas as outras religiões são respeitadas. Não mexam
Não mexam com os muçulmanos, deixa eles pôr o tapetinho, orar, é o direito deles. E é o meu direito usar uma camisa de escrito Jesus salva, é uma verdade universal. Mas a verdade ofende. Você quer ofender, mostrar para uma pessoa que o prédio dela, que ela construiu está torto? Constrói um prédio reto do lado. É por isso que incomoda tanto a verdade, incomoda tanto o Evangelho, porque o Evangelho denuncia a miséria do coração humano. Então, quando se fala da verdade de Jesus, do amor, da retidão, da compaixão, do andar a segunda milha, dar a túnica e também a capa, perdoar, acolher, cuidar, quando se fala dessas verdades e se fala em pecado, ninguém quer ouvir pecado. Essa palavra não. E os nomes de Jesus, gente, incomoda tanto. Você pode falar, Deus te abençoe. Todo mundo vai falar, amém. Mas se você falar, Jesus te abençoe, um desconforto. Ai, Jesus me abençoou tanto. Jesus? É isso mesmo. E ele disse que seria assim. Lá em Mateus, ele diz, no final das bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados vocês são, quando por causa do meu nome vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Vocês são bem-aventurados. Então, aquele cara que foi parado lá no shopping, ele é um bem-aventurado. Ele está sendo perseguido. Ele falou para o segurança, mas eu não falei nada. Eu não falei nada, eu só estou me dirigindo para Macy's. Não, mas a sua camisa... Algumas pessoas já se queixaram que a sua camisa é ofensiva. Isso eu ouvi no Brasil há 2 semanas atrás. Quando eu cheguei aqui, no aeroporto de Chicago, tinha uma menina escrito, hoje não, Jesus, com as cores da bandeira LGBT. Isso não é ofensivo. Não vem não, Jesus, fica na sua. Isso não é ofensivo. Mas Jesus salva é ofensivo. E é isso aí que está acontecendo. A batalha está sendo travada. E você não está nem vendo. Nem está sabendo. Só fala assim, a vida é difícil, né? Nossa, o mundo está tão difícil. Mas os seus filhinhos estão sendo doutrinados pela Rede Globo. A Rede Globo, aquela que promove o adultério. Promove o 3º, 4º, 5º casamento. Promove o beijo gay. É essa TV Globo que você põe para doutrinar os seus filhos. Porque dá muito trabalho cuidar de criança, né? Davi chorou. E se voltou para Deus e falou, é para perseguir. E o Senhor falou, persegue. Persegue. E Davi não perguntou, para onde que eu vou? Como é que eu começo? Para onde que eles foram, Senhor? Ele simplesmente obedeceu, eu vou. E no caminho, na decisão de ir, o Senhor vai me abençoar. Talvez você tenha que tomar a decisão na sua casa. Eu vou. Como é que eu começo? Fazendo um culto doméstico? Eu começo tendo uma conversa séria com os meus filhos? Eu converso tirando alguns tipos de entretenimento dos meus filhos? Por onde eu começo? Põe o pé, pede o Espírito Santo, me guia. O que eu tenho que fazer dentro da minha casa, Senhor? Como é que eu vou lidar com os meus filhos? Como é que eu vou abordar determinados assuntos com meus filhos? Como é que eu vou consertar o meu casamento com a minha esposa? Não se engane, gente, quando a gente cuida um do outro dentro do casamento, 50% do equilíbrio emocional dos nossos filhos depende do nosso casamento. Ah, mas as crianças acostumam, as crianças... Não é bem assim, não. Deus instituiu o casamento porque o casamento é o certo. Deus instituiu o casamento porque precisa do pai e precisa da mãe. E creiam, o pai é o moderador do equilíbrio da sexualidade de meninos e meninas. A figura paterna é extremamente importante. Mas quantas de nós nos tornamos mulheres superpoderosas? Falando para os meninos assim, não, seu pai sabe de nada não, deixa que eu resolvo. O que é? E os maridos gostam, porque eles não têm que fazer nada. A esposa resolve tudo. Aí tem os maridos banana também. Resolve você. O que é para fazer, bem? Fala você, o que é para fazer? E os meninos estão tudo vendo. Nossa, mamãe é super poderosa, eu quero parecer com a mamãe. Homem precisa ser homem. E mulher precisa ser mulher. É simples assim, gente. Mas as mulheres viraram mulher macho, né? Elas dão conta de tudo. Elas limpam, passam, cozinham, trabalham, e se destroem.
Morre mais cedo, tem agora um infarto mais cedo, se tornaram mais promíscuas, mais quebradas emocionalmente. O inimigo não está brincando de ser inimigo, não, gente, mas a gente está brincando de ser crente. Aí fica aquelas mulheres super poderosas, exaustas, e os maridos banana. Meu marido fala para mim, não dá folga para homem não, porque o homem é folgado naturalmente. Eu ia, né, trocava o gás, trocava a lâmpada. Não arranca o poder do seu marido não, que ele vai gostar. E você está lascada. E os meninos estão tudo prejudicados, porque eles ficam olhando e falando assim, eu quero ser a mamãe. O papai ou é o abusivo, ou é o banana. E o projeto de Deus é que o homem seja um protetor. Que o homem é que saia para olhar o barulho no quintal. Que o homem é que dê segurança para os filhos. Que a mãe apresente para os filhos a autoridade paterna. A gente tem 4 filhos. Então, teve uma época que um deles virava para mim, mãe, e eu sou uma mulher forte. Então, eu tive que abaixar bem a minha crista. Porque senão o diabo ia ceifar dentro da minha casa. Como é que você descobre isso? Aos pés de Jesus, quando você está aos pés do Senhor em oração, Ele te mostra onde você está errando. Por isso que na hora que você começa a ler a Bíblia, te dá um sono. Você começa a abrir a boca. Você maratona a Netflix inteira, mas na hora de ler a Bíblia... Olha o capeta aí. Olha aí Ziclag na sua vida aí, ó. Olha os amalequitas te saqueando aí, ó. Aí, ele virava para mim e falou, mãe, posso ir em tal lugar? Pode. Daí a pouco veio o João. Helena, você deixou o Arthur em tal lugar? Deixei. Mas eu já tinha dito a ele que não. É, João? É. Senhor, meu bem, desculpa, eu não sabia que você tinha dito que não. Então, vamos fazer um acordo aqui. Fizemos o acordo. Passou um tempo, o Arthur, para outra situação, veio. Ô, mãe, posso fazer isso assim? Posso assistir isso assim, assim? Já perguntou para o seu pai? Aí ele, não. Então, pergunta para ele. Aí, saiu irritado. Aí o João falou, não, ele já tinha me perguntado sim. E eu já tinha dito não. Ok. E aí mas ele desistiu? Não, ele continuou insistindo. Ô, mãe, os dias iam passando, aí lá pela 3ª vez, ele falou, que palhaçada que é essa? Que palhaçada o quê? Agora vocês fazem tudo junto. Meu filho, nós somos casados. A gente é uma equipe, a gente é um time. Eu não vou sabotar o do meu time, meu filho. Não é nada contra vocês, é a favor de vocês. Seu pai é o presidente, eu sou a gerente. Ele tem a última palavra. Mas tem mulher que não fala isso jamais. Gente, não é uma guerra de poder para ver quem manda mais. É cada um administrando muito bem a área que é para você administrar. Quando os meninos veem as inversões de papéis, isso afeta eles. Eu me lembro que na minha casa eu dirigia e o João não. Você pensa que não faz diferença nenhuma. Mas os nossos filhos homens falavam assim, ô mãe, por que a senhora que dirige e não o papai? Porque eu gosto, e seu pai não. Aí eles aceitavam a resposta. Aí um dia um deles virou para mim e disse, mas eu queria ver o papai dirigindo. Gente, são pequenas coisas. São pequenas coisas. E a gente usurpa as coisas uns dos outros, a fim de mostrar para esse mundo quebrado e sem moral nenhuma. A gente quer fazer as coisas no padrão do século e não no padrão da palavra de Deus. Vai quebrar a cara. Quem quebra princípios, quebra a cara. Davi ora, Davi busca a direção de Deus e Deus dá a direção. Ele se reanima no Senhor, ele busca a instrução de Deus e ele parte em direção aos amalequitas. O exército dele já estava exausto, 200 ficaram no ribeiro de Besor, 400 seguiram com ele. Gente, o texto diz que quantos seguiram com Davi? Guarda essa informação. Aí eles encontram um egípcio exausto e doente no meio do caminho. Às vezes Deus vai usar as pessoas que você menos espera para apontar a direção dos seus inimigos. Às vezes é sua sogra. O egípcio doente.
Sua sogra chega para você e fala assim, esses meninos estão assistindo televisão demais. Ah, que véia chata. Escuta o egípcio. Às vezes, é o pastor. Ele vai falar, olha, vocês não têm vindo à igreja. Não, pastor, nós estamos assistindo online. Pois é, tudo bem se assistir online, mas aqui, vem comungar também, porque as crianças precisam estar envolvidas no ambiente de fé. Ai, olha lá, pastor. Eu vou ser crente na minha casa. Chatice. Deus manda os egípcios. A gente que não escuta. Deus sempre põe no nosso caminho alguém para nos alertar daquilo que a gente... Sabe quando você entra numa casa que tem cachorro? Você sente o cheiro, mas quem vive lá dentro não sente. Acostuma. E você se acostuma com o seu estilo de vida e alguém de fora te dá uma dica. Esse menino está com um olhar muito triste. Aqui, você protege mais o fulaninho do que a fulaninha. Não protejo nada. Sabe nada da minha vida, não está dentro da minha casa. Gente, quem está de fora tem uma visibilidade, vê coisas que a gente não vê, sente o cheiro de coisas que a gente não sente. Não despreze, você pode até não gostar. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Vamos falar a verdade? A Bíblia diz isso. Que na hora, a repreensão ela produz tristeza, mas depois ela produz vida. Ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser corrigido, mas é a correção, é a repreensão que livra a gente da morte. A gente já foi adolescente um dia pensando, essa velha da minha mãe que não sabe de nada, eu sou jovem, tenho vigor, comigo isso não vai acontecer, não. Foi lá e quebrou a cara. Quem nunca? Pois é, gente, às vezes, diante de Deus, nós somos crianças e adolescentes. E Deus está falando, está corrigindo, está mandando ajuda. Tem gente falando, tem gente exortando. Você escuta uma pregação, entrou uma pregação da chata da Helena Tanuri. Você estava escutando outra, curtindo uma banda, aí vem essa chata dessa mulher falar umas verdades para você. Talvez nessa noite eu seja egípcia. Adoentada, quebrada, mas te dizendo, é por ali que seus inimigos estão, persegue. Eu sei quem foi que fez a miséria lá na cidade de Ziclag. Foram os amalequitas. Você me leva lá? Te levo lá, vamos comigo. E quando chegou lá, Davi pega a galera curtindo os seus bens, desfrutando dos seus bens, na companhia dos seus filhos, filhas, esposos. Com quem você tem deixado sua família? Gente, esse mundo não tem nada para dar para a gente. Até o nosso entretenimento, até a nossa diversão, tem que ser na presença de Deus. E assim, de um jeito leve, sabe, gente? Deus é leve. Às vezes a gente pensa, mais uma vez eu digo que a espiritualidade é pesada. Não, a espiritualidade é leve. Jesus fazia milagre indo com o povo de caminho. Vamos parar ali para comer. Vamos orar pelos pães e peixes. Senhor, obrigado pelos pães e peixes. 5.000 alimentados. Era na vida ordinária, na vida comum. Na simplicidade do caminhar, no dia a dia. Às vezes a gente pensa que espiritualidade é esse negócio de você ficar andando. O negócio fantasmagórico. Sabe? Vestido de branco. Aquela aparência de piedade, aquela aparência de justiça. Tudo fariseu. Porque o fariseu, ele se gabava, olha disso, das roupas que eles usavam, dos filactérios. Eles tinham uma aparência de justiça, os cumpridores da lei. Mas por dentro, era tudo podre. Falava com o pai e com a mãe assim, tem dinheiro para vocês? Não. Eu vou dar como oferta ao Senhor. E Jesus confrontou os caras. Jesus falou, vocês são uns hipócritas. Vocês falam que estão servindo a Deus, mas seu pai e sua mãe estão passando necessidade e você oferece o dinheiro que podia matar a fome do seu pai e da sua mãe e fala que vai dar oferta para o Senhor, seu hipócrita. Vocês lembram da oração do fariseu e do publicano? Pois é, foi a oração do publicano que foi ouvida. A gente é muito... Gente, a gente se acha a última bolacha do deserto. Olha, quanto mais crente você for, quanto mais perto de Jesus você chegar, mais miserável você vai ver o que você é. E aí, quando você se vê assim, tão dependente de Deus, é fácil você pensar, eu dependo de Deus igual o fulaninho depende. Ah lá, ciclano está na luta, eu também estou aqui. Ele está na luta com as roupas, ela está na luta com as roupas sensuais, eu estou aqui na luta com a minha língua grande. Cada um com seus problemas. Não é, gente? Não é para a gente... Não julga. Não, você tem que julgar sim. Você julga para você discernir entre o certo e o errado. É para isso que o julgamento serve.
para você ver o que o outro está fazendo e falar, isso eu não posso fazer, porque isso é impiedade diante do Senhor. Então, o julgamento, nesse aspecto, ele tem que acontecer. Ele é bem-vindo, para você não praticar as mesmas coisas. Mas não pense você, porque o seu pecado é diferente, que você é melhor, porque não é, querido. O simples fato de você achar que você é melhor do que o outro já é pecado. Olha a vaidade aí. Igual tem uma irmã na internet que fala que pecado é pecado maquiar. Aí, por que pecado é pecado maquiar, gente? Porque pecar, segundo a irmã, a doutrina que a irmã foi ensinada, e eu estou respeitando a irmã aqui, na doutrina dela, segundo os usos e costumes da comunidade de fé dela, usar maquiagem é pecado porque é um encorajamento à vaidade. E, gente, e muitas vezes, você ficar muito arrumada mesmo, pode ser vaidade mesmo. A gente tem que deixar o Senhor sondar o nosso coração. Ok? Não é sobre a maquiagem em si, mas sobre o sentimento por trás da maquiagem, ok? E ela estava colocando isso. Só que aí, no final do vídeo, ela fala assim, eu não preciso disso. Olha a minha pele como é linda. Eu não preciso de botox, eu não preciso de nada. Quer dizer, é vaidade do mesmo jeito. Ela estava se gabando porque ela não precisava de maquiagem para ser bonita. Não é vaidade do mesmo jeito? Ela estava combatendo a vaidade com a vaidade. Entenderam, gente? É o sujo falando do mal lavado. Nós todos precisamos da graça de Deus sobre nós, todos nós, todos nós, todos nós. Então, hora que eu fui pensando, eu falei com a pastora, eu falei assim, gente, Senhor, o Senhor tem muito senso de humor de escolher justamente eu para pregar a sua palavra. Eu que vivo lutando com a minha ira. Eu que vivo lutando, Senhor. Ô, Senhor, tem misericórdia com a minha boca grande. Entendeu? Eu tenho minhas lutas também, gente, qualquer um. Qualquer um. Mas o problema é, não sou dominada pela minha falta de caráter, eu sou dominado pelo Espírito Santo de Deus. Então amanhã eu vou ser uma mulher melhor do que eu sou hoje. E depois de amanhã, melhor do que eu serei amanhã. É uma caminhada de fé. Todos os dias nós estamos nos convertendo a Jesus e seguindo os passos do Mestre. Como é que eu posso falar que eu sou cristã se eu não imito a Cristo? Se eu não peço o Espírito Santo para forjar em mim a imagem do Cordeiro de Deus? Porque essa é a obra do Espírito. Fazer com que o caráter de Cristo seja moldado em nós. Davi chega, batalha com aqueles homens e toma tudo de volta. É o que o texto diz para a gente. E é uma batalha desigual, porque o texto diz que ele lutou do amanhecer até o anoitecer. Foi uma batalha árdua ou não foi? Um dia inteiro lutando. O texto diz que eles lutaram, os 400 homens de Davi lutaram e mataram todo mundo, exceto 400 homens que escaparam. Quantos eram os valentes de Davi, gente? E quantos escaparam? Era uma guerra desigual. Se eles batalharam a noite inteira e mataram todo mundo, exceto os 400 jovens, 400 homens, para cada homem de Davi, quantos homens eles tiveram que destruir? Já pararam para pensar nisso? Tem um capítulo de Samuel que descreve os valentes de Davi. E entre eles, um que matou numa batalha 800 homens. Eu fico desconfiada que era a batalha de Ziclag. Um só matou 800, um sozinho. Era uma batalha desigual. Igual é uma batalha desigual à batalha que nós estamos inseridas nela. Às vezes você olha e fala assim, tem jeito não. Tem jeito não, doutrina, esse negócio de ideologia de gênero, já é. A gente tem que acostumar. Já passou, já era. Já é lei. Que pena. Agora é lei. O aborto pode, que pena. Que pena não. A batalha não acabou. Quem manda nessa bagaça é Deus. E quem vai ter a última palavra é Ele. E nós, como agentes da luz, nós precisamos de agir com a luz, em conjunto com a luz. Então, você tem que se posicionar. No mesmo texto que fala dos valentes de Davi, fala de um, Samar, que foi defender um campo de lentilha. Chegam os filisteus para conquistar aquele campo. Todo o exército de Israel fugiu. E Samar, se colocou dentro do campo de lentilha e falou, aqui não vai passar ninguém. E ele sozinho defendeu o campo de lentilha. Você olha para um campo de lentilha, lentilha é uma coisa barata. Mas era comida. Era alimento. Tinha importância para aquele povo. Ele não ia entregar de mão beijada para os filisteus.
Muitas vezes a gente entrega os nossos filhos de mão beijada para as trevas. Eu não sei se eu vou ver o resultado em vida, mas eu sei que eu vou ver o resultado, porque Deus não está surdo para as nossas orações. Então não desista da sua família. Não entregue os seus filhos à impiedade. Ensine os seus filhos que é importante que eles obedeçam pai e mãe. Ensina os seus filhos nos caminhos do Senhor. Ensina no caminho. Não ensina o caminho. Ensina no caminho. Que o seu filho veja em você, veja você orando. Eu errei muito, mas eu tenho uma consciência limpa. Se eu errei, foi tentando acertar. Agora, sabe qual foi o meu erro que eu posso compartilhar com vocês? Eu confiei que levar o menino na igreja só bastava. Eu confiei que matricular numa escola cristã bastava. Eu confiei que os devocionais com o pai, todos os dias de manhã, ele lendo a Bíblia para eles, bastava. Não basta. Isso tudo é importante, deve ser praticado. Mas quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O meu erro foi não acreditar que os meus filhos precisavam de nascer de novo. Deus não tem neto. Não é porque eu tenho uma experiência com Deus, o pai deles tem uma experiência com Deus, que eles não precisam de nascer de novo. Nós precisamos de orar pelos nossos filhos até que eles tenham a revelação de Jesus Cristo. Amém. Nós precisamos de dobrar o nosso joelho com vigor, com determinação e dizer: Senhor, eu estou colocando diante do Senhor a Clara. Ô Senhor, que a Clara venha para o Senhor. Ô Senhor, eu estou colocando diante do Senhor o Miguel. Pai, ele já caminha nos seus caminhos, mas aprofunda essas raízes. Dê mais experiências para ele. Fortalece, robustece a fé dele. Senhor, eu oro pelo Arthur. Senhor, pega o Arthur, Senhor. O dom que o Senhor deu para ele. Usa para a glória do teu nome, mas não deixa ele se vai descer. Cada um dos nossos filhos precisa ser coberto de oração. Você teve filho? Você vai ter que orar para o resto da sua vida. Aí tem gente que fica assim: misericórdia. Eu quero conversar com o João até o meu último dia de vida. Ele é meu marido. Como é que você quer morar com Jesus, mas não quer conversar com ele? Você quer que ele venha, mas você não quer ter um relacionamento com ele? Você quer que ele venha para o casamento, mas você não quer namorar? Isso mostra para a gente como é que está a nossa vida religiosa e nada cristã. Vocês estão me entendendo? Eu quero apontar para vocês alguns sequestradores dos nossos dias. Tem os sequestradores financeiros. Eles entram assim na nossa casa, assim, ó, e vão se esgueirando. Ainda mais nesse país aqui, e você nem percebe. Gastos excessivos e desnecessários. Com o que você está gastando o seu dinheiro? Trabalha, para dar para o seu filho uma situação melhor do que você teve. Por quê? Inclusive o que você não teve fez de você quem você é. Por que a gente quer poupar os nossos filhos da dor? Nós estamos aleijando uma geração inteira. Porque eles não precisam nem de pensar duas vezes. Você fala: mamãe, está aqui, filhinho. Aí cresce e não suporta frustração. Termina o namoro, corta os pulsos. Não dá valor a nada que tem. Você compra, batalha, pasta para dar uma situação para o menino não está nem aí. Brinca com aquilo. Eu lembro a primeira vez que eu vim aos Estados Unidos, há 25 anos atrás. Eu levei uma mala de presente para minha filha. Só tinha a Clara. O Miguel tinha 4 meses, 4 para 5 meses. Quando a gente levou. Para o Miguel eu levei um patinho de borracha, uma pantufinha de elefante e um macacão verde da Warner. E para a Clara eu levei uma caixa de presente. Tinha coelho de pelúcia, cachorro de pelúcia, urso de pelúcia, 3 bonecas, uma boneca de pano, um jogo de fogãozinho, panelinhas. A minha alegria foi ver ela abrir aquela mala. Eu vim com o dinheiro para comprar um micro-ondas e voltei com uma mala de brinquedo. Minha alegria foi ver a Clara abrir. Mamãe, ela ria. Falava feliz. Uma semana depois, eu entrei no quarto, tinha um cabelo de boneca todo picotado. Eu entrei no quarto, cabelo de boneca. Falei: que é isso? A cara da boneca toda rabiscada. E eu virei para ela e falei: Clarinha, o que você fez com a boneca? Ela. Eu falei assim: eu vou te tomar as outras bonecas e vou dar para a Mariana. A Mariana era a irmãzinha da menina que trabalhava com a gente, trabalha com a gente até hoje, tia Cida. A Mariana da mesma idade da Clara. Eu vou dar a boneca para a Mariana.
Pode dar. Veio fácil. Veio muito. A gente não valoriza nada que a gente tem fácil e muito. E a gente dá isso para os nossos filhos, fácil e muito. Olha o sequestrador financeiro aí. Você trabalha, seu filho tem e nada valoriza. E você gasta excessivamente, compra coisa que não precisa, está endividado até as calças. E aí tem que trabalhar mais para sustentar um estilo de vida. E não é nada sobre os seus filhos, não. É sobre parecer para os amigos como você venceu. A galera lá no Brasil vai saber que eu venci na vida. Ah, gente. Quem gosta de você de chinela havaiana. Comendo arroz com feijão. Quem você precisa de ter para agradar as pessoas, esses não são seus amigos. Então, se não são seus amigos, por que você está se esforçando para impressionar quem não está nem aí para você, enquanto você está roubando tempo dos seus filhos? Ou então a gente fala assim, não, eu estou trabalhando pela família. Pela família coisa nenhuma, você não tem paciência para os seus filhos. Você dá o seu bom para o patrão. Para os seus filhos fica o resto do tempo, o resto da disposição, o resto da energia, o resto. Para o seu marido fica o resto. Para o patrão você é ótimo, eficiente, excelente, limpa a casa, chega na sua casa, está uma pocilga. Aí o marido fala assim, nossa, que desordem essa casa. Meu filho, eu trabalhei o dia inteiro. Ô, gente, a gente precisa trabalhar sim. A gente precisa trabalhar. Mas a gente trabalha para viver e não vive para trabalhar. Vive menos, vive feliz com mas não. A gente entra no capitalismo feroz, a gente tem que concorrer. Se o fulano tem o tênis, seu filho também tem que ter. Se estuda em tal escola, ele também tem que estudar. Ele toca o instrumento, compra o instrumento. E aí a gente vai na roda do hamster. E o diabo aplaudindo, é isso. Fica bastante fora de casa. Vai comprando. O que não cabe no seu caixão, porque caixão não tem gaveta, como diz a minha mãe. E a gente empreende o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa energia para ganhar o que é pó, o que o fogo queima, o que a ferrugem corrói, o que o ladrão leva. Falta de prevenção e planejamento financeiro. Sabe por que a gente se mete e tem que se trabalhar além da conta? Porque gasta mais do que ganha. Porque não tem ordem para lidar com finanças. Porque está tentando impressionar os outros. Viva feliz com menos. Dê os passos dentro do tamanho das suas pernas. Não gasta tudo que você ganha, economiza um pouquinho. Tem 1000 maneiras da gente gastar menos. Troca roupa. Hoje, Goodwill. Amo Goodwill. Sou fã de Goodwill. Goodwill. Mas tem brasileiro que fala, Goodwill? Que pobreza. Mas você é pobre. Pobre metido a besta ainda por cima. Não é crime ser pobre, tá, gente? Não é crime ser pobre. Você pode ser pobre. Entendeu? Jesus encarnou como pobre. Tem umas teologias tortas aí que falam, não, carpinteiro ganhava muito dinheiro. Ô, gente, me ajuda. Cafarnaum era instância de praia, ô, gente. O jumentinho era BMW da época. Gente, não força, não. Tinha os cavalos puro sangue do Império Romano, as bigas. Jesus escolheu o jumentinho. Jesus não tinha 2 túnicas, não tinha de reclinar a cabeça. Ele escolheu a simplicidade. Você fala que é seguidor dele, vive ostentando. Você mata e morre por uma bolsa da Louis Vuitton. Gente, nós estamos sacrificando para Mamon. Nós estamos sacrificando para Mamon. A gente diz que é adorador do Deus vivo, mas a gente sacrifica para Mamon. A gente é devoto, é de Mamon. Cuidado com esse sequestrador. Sequestradores do tempo. Trabalho excessivo, procrastinação, ativismo, uso excessivo de tecnologia, jogos, redes sociais, WhatsApp, Facebook. Esses são os sequestradores do nosso tempo. Às vezes você está em casa, você não trabalha tanto, mas fica só no... Se relaciona com todo mundo fora da sua casa. Enquanto tem alguém assim, ó. Gente, no Brasil está tendo muitos casos de meninos morrendo afogados porque a mãe estava no Facebook. Quando sente falta do menino. Mas foi 5 minutos, gente, nunca é 5 minutos. Você já viu o tempo que o celular te rouba? Você para responder alguém, interage com outra pessoa, quando você pensa que não, passou meia hora. E fala que não tem tempo para ler a Bíblia.
Se tem uma coisa que a rede social vai servir é para mostrar para a gente que a gente tinha tempo, só não tinha prioridade. A gente gosta, a gente passa tempo na vida alheia, na futrica, na fofoca, alimentando a nossa cobiça, a nossa inveja. O problema não é a rede social, o problema não é a tecnologia. Igual o problema não é a faca. Mas ela pode matar uma pessoa ou pode só cortar legumes. Use a tecnologia a favor da sua família. Use a tecnologia a favor da sua vida devocional. Use a tecnologia para ensinar para os seus filhos o que é bom. E saiba a hora de dizer não. Saiba a hora de dizer agora não. Agora eu sou só da minha família. Põe o celular lá na caixinha e fala, agora ninguém vai me sequestrar. Eu sou dos meus filhos. Eu sou do meu marido. Eu sou da minha esposa. Eu sou da minha família. Eu vou dar a eles toda a atenção. E não é só celular, não. É a televisão. Fica todo mundo assim, ó. Ninguém abre a boca. Outro dia eu fui num restaurante, gente, quem inventou televisão em restaurante? Aí, a família enorme, parece que era uma comemoração, estava o avô, o filho, os pais, pela carinha assim, era o patriarca e todos os seus descendentes, filhos e netos. O pai e a mãe, mais velhos, conversando entre eles. E todo o resto da sua geração, assim, para a televisão. Eu fiquei ali com eles mais de 40 minutos. Eles não trocaram conversa entre eles. Que miséria. Olha os sequestradores aí. O ativismo, né? Inclusive na igreja. Eu tenho que fazer para agradar a Deus. Não, gente, o nosso serviço na igreja ele é uma consequência natural de um coração que tem prazer em servir. Mas tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para você servir ao seu empregador, tem tempo para você servir à sua família e tem tempo para você servir à sua comunidade de fé. Tempo para todas as coisas. Quando você cuida da sua família, você está fazendo a obra de Deus também. É propósito do Senhor que a família seja bem cuidada. Porque aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel. É isso que a palavra de Deus diz. Uso excessivo de tecnologia, procrastinação. A procrastinação, amanhã eu faço, depois eu faço. E a gente vai adiando. É hoje que é o cultinho doméstico? Não. Vamos fazer depois, está todo mundo cansado. A gente vai procrastinando, adiando. Começa, seja firme, vai lá, faz o culto doméstico, lê a Bíblia, faz o devocional. Começa como um exercício, termina como um prazer. Os sequestradores da saúde emocional e física. Estresse elevado, alimentação ruim e ausência de atividade física, cansaço físico e sobrecarga emocional, que pode gerar conflito familiar, falta de intimidade emocional com a pessoa errada. Começa com estresse. A vida já é estressante, mas você não filtra nada. Se ficar vendo alguns conteúdos na internet te estressa, deleta. Depois das eleições, então, o que eu faço é, não quero, bloqueado, denúncia. Qual o motivo da sua denúncia? Não quero esse tipo de conteúdo. Sabe como? Eu estou selecionando tudo que eu vou vendo. Começa a me... Entendeu? Eu tenho um número de horas que eu paro na frente. Eu não tenho que responder o WhatsApp na hora que o meu querido quer. Entre 10 da manhã e 8 horas da noite, eu respondo o WhatsApp. Depois, não. Eu tenho outra vida além do WhatsApp. Existe vida além do WhatsApp. Aí a gente pensa que tem que responder e tal, mas não responde o menino que está, mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Menino, não me enche a paciência, não. Mas o WhatsApp não deixa nem tempo de dar os 2 risquinhos azuis. Fulano está precisando de uma resposta. Seu filho está precisando de uma resposta. Sua mulher está precisando de uma resposta. Seu pai idoso, sua mãe idosa estão precisando de uma resposta. Cuidado com aquilo que te esgota, aquilo que drena a sua energia. Coloca diante dos seus olhos o que abençoa. Às vezes você vai lá assistir. Vou assistir um negócio para relaxar. Teve uma vez que eu tive uma crise de ansiedade. Eu pensei que eu ia morrer.
E eu tinha tido um ano muito estressante, muito difícil, e passei por um processo cirúrgico. E, na recuperação desse processo cirúrgico, eu tive essa crise. E o meu irmão é conselheiro, trabalha com aconselhamento pastoral, e o João ligou para ele e falou assim: Alexandre, a Heleninha está tendo uma taquicardia, ela tem uma taquicardia, aquela pessoa que ela ia morrer, ela pensou que ela estava fazendo um infarto. Ela tem uma taquicardia, dificuldade para respirar, sudorese elevada, mas não tem motivo para ela ter isso. A médica falou que é uma crise de ansiedade. Ao chamar uma crise de ansiedade, João, então você vai fazer o seguinte: você vai cortar da vida dela todo filme de ação. Um dia antes, o João, vamos relaxar. Não, o Chão falou assim: vai assistir uma coisa. Eu falei com o João: vamos assistir uma coisa. Vamos assistir alguma coisa na televisão, vamos distrair. Ah, o João, vamos, Helena, você está muito estressada. Vamos assistir uma coisa para a gente distrair. Colocou Duro de Matar. Gente, quando ele colocou Duro de Matar, uma das primeiras cenas, o cara corta a garganta do outro, crac, ela abre toda assim. Ó. Eu falei assim: ai, meu Deus do céu! O João, calma, Helena, tira. A nossa cadeira giratória, eu girei para trás, assim, tira. Eu falei, aí o João falou assim, aí no outro dia ele foi falar com meu irmão, o Chão falou assim: João, corta toda atividade estressante. É só filme de amor, de final feliz. O João, essa parte eu já entendi. Eu já vi o resultado. Só coisa leve, João. Assunto leve, conversa leve, coisa boa, pensamentos felizes. Né? Você lembra daquele negócio do filme do Peter Pan? Para ele voar, tinha que ter pensamentos felizes. Pois é, para a gente voar, gente, precisa de pensamentos felizes. Traga à sua memória o que te pode dar esperança. Os sequestradores espirituais, ausência de interesse espiritual. A gente tem fome? Não. A gente tem a palavra, mas não tem fome. Por que a gente não tem fome? Quando a gente não tem fome é porque a gente está cheio de outra coisa. Sabe a briga que a gente faz com os nossos filhos assim? Não come guloseima antes da janta. Por quê? Porque eles vão comer a balinha e, na hora da janta, não vai ter apetite para comer o que precisa para o corpo. Não é assim? A gente, espiritualmente, não é diferente, não. A gente fica pondo um tanto de balinha. É filminho, entretenimento, conversinha fiada. Legal. Atividades legais, trabalho. O que você gosta de fazer na vida. Né? Aí você vai pôr, pronto, vai te saciando. Na hora de você comer o que te mantém de pé, comida boa, aí te dá aquele sono. Aí eu volto a falar da maratona do Netflix. Maratona do Netflix, vê tudo quanto é porcaria. Mas é bom de ver. É interessante, uma trama legal. Aí você vê. E na hora de você receber alimento que vai te manter firme na tempestade, aí você te dá sono, preguiça. O culto hoje foi tão longo, né? Você fica 2 horas para ver um filme, mas o culto tem que durar 40 minutos. Isso mostra como você está. Desnutrido espiritualmente, mas satisfeito. E o seu nutrólogo é Satanás. Ele te oferece docinho todo dia. E você está deitando o cabelo, dá-lhe docinho para ter. Uma delícia, mas vai te deixar diabético. E depois vem todas as outras consequências. Você pode perder a sua vida. É exatamente isso que acontece no mundo espiritual. Ausência de interesse espiritual. Oração ausente ou apenas como prática religiosa. A oração, eu não vou ser redundante, eu já falei sobre isso. Ela deve ser um papo constante. Não existe relacionamento sem conversa. Falta de conhecimento ou desinteresse em obedecer o que se acredita. Então, às vezes, eu sei o que é certo, mas eu não faço. Eu sei que fofoca desagrada a Deus, mas é tão bom. É isso aí, gente. Vamos falar a verdade? Então, deixa eu dizer para você, se você está sendo sequestrado, por isso tudo que eu falei aqui agora, o caminho é a morte. É o caminho de morte. É tempo de nós nos voltarmos e nos posicionarmos contra os sequestradores, como Davi e seus homens se posicionaram
contra os amalequitas. É tempo de ir lá no território inimigo e buscar o que ele levou, buscar o que ele sequestrou. É tempo de equilibrar novamente o seu horário de trabalho. É tempo de reavaliar por que você está trabalhando tanto, se de fato é por uma necessidade ou se é para sustentar um estilo de vida que pareça um estilo de sucesso para outras pessoas que, na verdade, não te amam. Se o que você está trabalhando é realmente pelo bem da sua família ou apenas para a sua satisfação pessoal e seu ego. É tempo de nós buscarmos de volta organizar a prioridade do nosso tempo. Nós estamos dando o melhor para a nossa família ou a nossa família está ficando com os nossos restos? O resto do tempo, o resto da paciência, o resto da qualidade, o resto de quem você é. Não é o seu patrão que vai carregar a alça do seu caixão. Quem vai carregar a alça do seu caixão é quem mora com você. Quem vai chorar a sua morte é a sua família, não são seus colegas. Para 80 pessoas, essa semana eu ouvi um padre falando isso e concordei em gênero, número e grau. Para 80 pessoas, 80% das pessoas que você conhece, quando você morrer, 80% não vão se lembrar em uma semana. 80% das pessoas que passaram pela sua vida, passam pela sua vida, convivem com você, elas vão lamentar o impacto da notícia. Uau, fulano morreu. Nossa, que pena. Alguns vão até chorar. Nossa, fulano morreu. Puxa, que tristeza. Mas daqui a uma semana, a vida que segue. Quantas vezes você faz isso? Lamenta, sente. Mas vida que segue. Agora, quem vai chorar? Quem vai sentir a ausência? Quem vai ter que dobrar a roupa? Quem vai ter que doar os bens do falecido para alguém? Quem vai ter que esvaziar o quarto? Quem vai ter que voltar para uma casa sem a presença daquela pessoa? Esses são 10% que passaram na sua vida. Os amigos mais próximos e a sua família de sangue. É eles que vão sofrer. Mas para eles, a gente dá o resto. O copo de requeijão, a toalha de plástico. Para visita, você põe de renda. Para os 80%, você põe tapete vermelho. Você dá o melhor do seu tempo, da sua energia, seu melhor sorriso, sua boa educação e polidez, vai para os 80%. Está precisando de alguma coisa, pastor? Está precisando de alguma coisa, João Lúcio? Helena, posso te servir em alguma coisa? E o marido falou, bem, frita um ovo para mim. Ah, vai te catar, sou sua empregada, não. Trabalhei igual você, por que eu tenho que fritar o ovo? O menino vem, mamãe, brinca comigo, mamãe. Ah, mamãe está muito cansada, filho. Ela, vai assistir a Globo. Toma aqui o tablet, toma o tablet, dá sossego para a mamãe. As crianças estão ficando hiperestimuladas. Tablet não é para criança. Para criança é brincar de massinha. Vai para a cozinha, ensina a fazer... Como é que chama? Cavaquinho? Biscoito virado lá? Ensina a fazer biscoito, vai para as crianças, põe a mão na massa. Dá trabalho, né? Mas é isso que gera memória. É isso que cura o coração. É enquanto você está sentado em volta da mesa que você olha no olho e fala assim, menino, não está bem, não. O que aconteceu lá na escola? Os meninos estão se suicidando aos 9 anos de idade. E aí a mãe fala assim, como que eu não percebi? Será que ele não deu nenhum sinal? Ou será que ele não foi visto? Porque a mãe estava ocupada demais trabalhando para dar para ele um tênis melhor. Vai ter um caixão de qualidade, um belo cemitério. Gente, os valores estão invertidos. E nós precisamos de nos posicionar para defender a nossa casa. Nós precisamos de perseguir os amalequitas que já saquearam a nossa casa. Talvez hoje eu falando aqui, você só descobriu, a ficha caiu. Uau! Minha filha já acha normal menino vestir rosa. Vestir vestido rosa. Uau! O meu filho já acha normal sexo antes do casamento. Uau! A minha filha não acha que mentir seja pecado. Nossa, eu estou bege, minha filha casada, abriu o casamento, agora eles têm um casamento aberto. Todo mundo pode transar com quem quiser.
Talvez a ficha tenha caído. Talvez a realidade que está diante dos seus olhos agora é muito dura. E, gente, cada um tem os seus problemas aqui. Eu não vim aqui para acusar ninguém, porque eu tenho os meus. E um pecado não é maior do que o outro, não. Tudo é pecado e tudo desagrada a Deus, e nós precisamos de combater os nossos pecados. Mas nós precisamos de defender o nosso casamento e a próxima geração. Sobretudo a próxima geração, que é defendida com casamentos saudáveis. Quando você cuida do seu casamento, você está cuidando dos seus filhos também. E nós precisamos de nos posicionar, orando pelos nossos filhos, sendo ministros dentro da nossa casa. Impondo as mãos sobre os nossos filhos e orando por eles. Senhor, blinda. Vai sair para a escola, filhinho? Vem cá, deixa a mamãe orar por você. Ah, já vai para a escola, né? Pois é, deixa eu falar para você. Você é amado, o Senhor é o seu pastor. Lá na escola você vai ver muitas situações difíceis, mas você é um guerreiro do Senhor. E a mamãe vai orar por você agora. Oh Deus, em nome de Jesus, blinda a mente do Miguel. Que ele tenha discernimento. Dá para ele, Senhor, discernimento do que é certo, do que é errado, e que ele escolha o caminho da vida, em nome de Jesus. Ore com imposição de mão sobre os seus filhos. Quando eles vão saírem, vai com Deus. Faz a sua guerra em casa. Ó Deus, em nome de Jesus, eu estou orando agora, estou blindando fulano, que os seus anjos cerquem, livra de todo mal. Pai, em nome de Jesus, implanta a verdade. Deus, leva esse menino para o encontro contigo. Espírito de Deus, convence da justiça, do pecado e do juízo. Gente, não menospreze, tome as suas armas e resgate a próxima geração das mãos dos amalequitas da modernidade. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. E seja como Davi. Davi não se conformou com a situação. Ele se reanimou no Senhor. Ele buscou a instrução de Deus. Ele não desprezou a ajuda, o conselho daquele egípcio. Então também não despreze a ajuda, o conselho, as pessoas que Deus coloca no seu caminho para te alertar. Haja com fé nas promessas de Deus, não baseado nas circunstâncias ou no tamanho da guerra. Davi obedeceu. Ele não olhou o número do exército que ele estava enfrentando. Ele obedeceu, ele creu em que Deus iria dar a ele a vitória. E, finalmente, tome de volta o que o inimigo roubou. O texto disse para a gente que não ficou nada para trás. Ninguém ficou para trás. Deus restituiu tudo. Então, talvez você já esteja numa situação familiar que você pensa, já perdeu, Helena. Eu já perdi, o meu filho já está perdido, a minha filha já está perdida. Gente, enquanto há vida, há esperança. Está vivo? Então continue orando, continue buscando. E também continue orando por você. Para que a gente seja exemplo. Para que a gente não se conforme aos nossos problemas. Para que a gente não tolere os nossos pecados. Para de olhar o pecado alheio. Combata o seu pecado. A gente está tão preocupado com a vida do outro. Tem uma tora no nosso olho e a gente está prestando atenção no cisco que está no olho do outro. Cuida da sua vida espiritual. Coloque a sua vida no altar de Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Peça, Senhor, eu estou lidando, Senhor, com a minha falta de fé, com a minha incredulidade. Eu estou lidando com a minha crítica, com a minha acidez. Eu estou lidando, Senhor, com a minha arrogância, com o meu orgulho. Eu sou orgulhoso. Senhor, eu estou lidando com a inveja. Eu sou invejoso. Eu cobiço o que é do outro. Eu sou insatisfeito com aquilo que eu tenho. Senhor, eu sou irada. Tenho um problema com ira. Senhor, eu sou mentirosa. Eu quero falar a verdade, mas quando eu penso que não, já estou mentindo, já estou contando vantagem. Senhor, eu sou negligente, Pai. Sou preguiçoso. Sabe, gente, cada um de nós tem as nossas fragilidades. São pecado. Inveja é pecado. A gente agora enfeita os pecados. Não, são escolhas. Sim, são escolhas. E nós vamos responder por elas. Vamos parar de maquiar o nosso próprio pecado. Vamos denunciar diante de Deus. Aí, 40 dias para a gente olhar para dentro. 40 dias para a gente perceber a nossa própria pequenez, impossibilidade e limite. Se render a eles? Não. E a buscar em Deus a transformação. E falar, Senhor, eu não posso, mas Tu podes.
Então eu dou o primeiro passo. Eu abro o meu coração, eu me rendo. E eu escolho a comida certa para pôr no meu prato. Eu vou me alimentar da tua palavra. Eu vou conviver com gente que me leva para mais perto do Senhor. Os meus amigos mais íntimos serão aqueles que amam o Senhor mais do que eu amo. Eu quero o Senhor trabalhando no meu casamento. Se eu curo o meu casamento, ele está todo fraturado. Eu olho para o meu casamento, não vejo esperança para ele. Mas eu sei que o Senhor faz milagres. Então conserta o que está quebrado, Senhor. Ressuscita o que está morto. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. Transformou água em vinho. E o Senhor pode trazer alegria novamente para o seu lar, para o seu casamento. Mas você vai ter que fechar a porta da prostituição. Vai ter que fechar a porta da pornografia. A pornografia, ela deforma a maneira como você vê o seu cônjuge e vive a sua sexualidade. A conta vai chegar. Ela distorce a nossa maneira de pensar. Ela infantiliza os nossos pensamentos. Porque a gente só quer prazer, prazer, prazer e não pensa na responsabilidade. Então, se você está consumindo pornografia para apimentar o seu casamento, em nome de Jesus, fecha essa porta do inferno na sua casa. Chama Deus para abençoar o seu casamento. Porque quem inventou o sexo não foi o diabo, foi Deus. E é algo tão elevado e tão lindo que é dele que vem a vida humana. Deus tem todo o interesse de dar a vocês muita, muita, muita alegria dentro da sexualidade saudável dentro do casamento. Mas busca na mão de quem dá a dádiva. Peça ao Senhor para consertar o que você quebrou. E renda-se. Senhor, eu não consigo, sozinho eu não consigo, não dou conta. Que a gente não dá mesmo. Mas o Senhor é forte, o Senhor é poderoso. E nos trechos da estrada que eu não consigo andar, o Senhor pode me levar nos braços. Sara minha casa, sara minha família, e começa por mim. Me sara as minhas emoções, cura os meus traumas, aquilo que eu carrego dentro de mim desde a infância. As minhas faltas que fizeram eu também sonegar o bem àqueles que eu mais amo. Sara as minhas feridas, Senhor. Perdoa os meus pecados. Me ajuda a perdoar aqueles que me feriram, Senhor. Cura os meus traumas, Senhor, porque eu não quero traumatizar ninguém da minha descendência. Feche os seus olhos e vamos ter um tempo de oração. Você que sabe da sua história. Eu não sei, eu estou falando aqui para uma plateia diversa. Eu não posso medir a sua dor, eu não conheço os seus traumas, eu não conheço as suas necessidades, mas eu sei que Deus é poderoso para consertar qualquer situação, para trazer vida e vigor àquele que está enfraquecido, àquele que está morrendo, para ressuscitar casamentos, para nos dar sabedoria e discernimento para falar com os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos nos caminhos que eles devem andar. Muitos de vocês vieram para a América comprando o sonho americano e estão sacrificando os seus filhos no mesmo altar que essa geração de americanos tem sacrificado os seus filhos. A Mamon. Quantos pais americanos morrendo nos asilos? Quantos filhos botados para fora aos 18 anos de idade? O que o menino tem 18 anos de idade na cabeça? Se prostituindo nas faculdades, se drogando. Agora droga é legal, pode comprar maconha em qualquer lugar aí. Essa geração que já foi um celeiro de missionários para o mundo todo. Eu sou fruto de um missionário americano que orou pela minha família durante 18 anos. Agora é tempo de nós orarmos pela América. Você está aqui não é só para mamar nas tetas dessa nação, não. Você está aqui como um profeta de Deus nessa nação. Não para se corromper com os deuses da terra, mas para denunciar os deuses da terra e se arrepender pelo povo americano. E pedir, Deus, esse povo que já foi celeiro de missionários para o mundo inteiro, Senhor, cura a América.
Cura os Estados Unidos da América. Que esse avivamento lá em Asbury se alastre por todo mundo, Senhor. Faz mesmo, Deus, faz de novo. Levanta essa nação de novo em amor, em graça, em favor. Não use os Estados Unidos. Adote essa nação em oração. E não se corrompa, não se venda para os deuses da terra. Não entre em acordo com Mamon. Não sacrifique os seus filhos no altar de Mamon. Ele traga as crianças tanto quanto Moloque. Que Deus tenha compaixão de nós. Senhor, nessa noite bendita, nós queremos te adorar. Te bendizer pela tua misericórdia e graça. Porque o Senhor ainda permanece com a porta aberta, nos convidando ao arrependimento, ao conserto, nos convidando a nos religarmos, nos reconectarmos com o Senhor e com a sua palavra, que nos instrui, nos corrige, nos ensina, nos exorta, nos vivifica. Nos perdoa, Senhor, por nos aliançarmos com os deuses da terra, por sacrificarmos os nossos filhos no altar de Mamon, por permitirmos e deixarmos as portas abertas para os sequestradores desse tempo, para os amalequitas desse tempo, os sequestradores financeiros, a desordem na maneira como nós lidamos com o dinheiro, os sequestradores do tempo, a desordem com a qual nós administramos os nossos dias, os sequestradores da nossa saúde emocional e física. A gente negligencia os cuidados com o próprio corpo, os cuidados com a alimentação. Nosso corpo não é nosso, ele também foi comprado pelo Senhor, templo do teu Espírito, mas nós negligenciamos. Nos perdoa, Senhor, porque temos entregado a nossa saúde física e emocional para os sequestradores desses dias. Os sequestradores espirituais, Senhor, nós estamos frios, indiferentes, religiosos, frequentadores de igreja com uma fé inoperante e fraca, um relacionamento superficial com o Senhor. Nos perdoa e nos ajude, Senhor, a te amar acima de todas as coisas, como nós cantamos. Não queremos que o nosso amor pelo Senhor sejam apenas canções. Queremos que seja uma firme decisão, que seja um estilo de vida. Queremos adorar o Senhor não só com a música, queremos adorar o Senhor com as escolhas. Queremos adorar o Senhor com o nosso tempo. Queremos adorar o Senhor até com a nossa diversão, na maneira como nós consumimos entretenimento. Até aí a gente quer adorar o Senhor. Queremos adorar o Senhor com as nossas finanças. Queremos adorar o Senhor com a nossa saúde, com os talentos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a colocar ordem na nossa própria casa primeiro, porque se a gente for crente em casa, a gente vai ser crente em qualquer lugar dessa terra. Nos ajuda a ser suas testemunhas, como marido, como esposa, como mãe, como pai, como filhos, como irmãos. Nos ajuda, Senhor, a cuidar das viúvas da nossa própria casa, a sermos suporte dos idosos da nossa própria casa, a ensinarmos as crianças da nossa própria casa no caminho que eles devem andar. Sara os nossos casamentos, Senhor, e que o orgulho, a arrogância, a vaidade, a ostentação, a negligência, a mentira sejam dobradas e submetidas ao teu senhorio, Jesus. Que tudo em nós se prostre diante do teu senhorio e que o Senhor reine de fato sobre nós. Que sejamos embaixadores do teu reino nessa terra em declínio. E que ao olhar para os nossos lares, a esperança das pessoas seja restituída. Que elas olhem para nós e digam: ainda há uma chance, ainda tem jeito, ainda pode ser bom. Levanta a tua igreja nesses dias turbulentos, como sal e como luz,
Em nome de Jesus nós oramos. Amém.